Tem uma dúvida sobre filho adotivo. É certo que existe uma programação no mundo espiritual para a encarnação do espírito a ser adotado? Quer começar, Elahá? Sim, existe uma programação dessas circunstâncias, como em todas as demais. Mas o importante a observar é que é sempre uma programação e não uma determinação. Então, um espírito que vem para uma condição de adoção, ele vem também com a possibilidade de que a adoção não aconteça, seja porque a mãe biológica retém a criança, e seja porque os pais adotivos desistem da adoção. Então, existe maior risco. Crianças que vêm na circunstância da adoção, elas têm essas três possibilidades, né? A mãe biológica ficar, os pais adotivos ficarem, ou nenhum dos dois ficar e ela ser recolocada em outro lar substituto. Mas existe uma programação, sim, só que esta programação ela não é determinística e, portanto, corre por conta também do livre-arbítrio dos envolvidos que podem decidir pela alteração daquilo que está programado em função das circunstâncias materiais que a vida possui. A adoção só deveria existir em um caso, orfandade. E nessa questão, a pessoa perdeu pai, perdeu mãe, então se pode, perdeu no sentido de que os dois desencarnaram, então havia um planejamento, se nenhum fugiu da vida, né, acidentes, doenças, de que eles desencarnassem, aquela criança passaria pela provação de ficar órfã. Nesse caso, existe também um planejamento de que determinada pessoa, geralmente da mesma família, cuidaria. Então, às vezes, a pessoa, o tio, sabe, já renasce sabendo que em determinado momento receberá aquele sobrinho para criar, por exemplo. Isso é uma coisa. Agora, o que nós temos no Brasil é a situação de abandonos, de maus tratos, de negligência, ou são abandonados ou são retirados por causa dos maus tratos e colocados à adoção. Nós não podemos considerar que existem pessoas que nasceram para ter filhos e dá-los à adoção e abandoná-los à adoção, porque não se programa isso. Toda mãe, todo pai, por mais simples que seja, por maior dificuldade que seja, nascem com o propósito de criar seus filhos do jeito que der para criar, como nossos pais criaram do jeito que conseguiram, não eram santos. Sem negligenciar, sem maus tratos. Quando a gente diz do jeito que der, é sem maus tratos, porque, evidentemente, senão a justiça retira. Nesse momento, o pai adotivo ele entra como um plano B nesse planejamento reencarnatório, e não o plano A. Senão a mãe, socialmente carente que tivesse uma criança, seria obrigada a doar, não poderia mudar de ideia. Vem como plano B. E aí entra o livre-arbítrio. Porque se eu gesto uma criança, eu sei que aquela criança é minha, eu não posso abrir mão daquela criança. E eu me comprometo se eu abrir mão dessa criança no ventre ou fora do ventre. Mas uma criança colocada à adoção, eu não posso ir com aquela preocupação, meu Deus, eu vi a criança, e agora que eu vi, será que eu sou para adotar? Não é para adotar? Será que eu planejei? Eu não sei se eu planejei. Vai que eu planejei e vou levar para casa. Não, gente, deixa o coração decidir. Senão a gente começa a adotar com medo. Passou uma criança para ser adotada pela nossa frente, a gente já acha que é Deus porque a gente planejou e leva para casa. E aí descobre, depois que o medo acaba, que não era isso. Então, a adoção, o sinal de que é para ser nosso é porque mexe com o nosso coração. Usem essa chave no momento de adotar. Ai, porque eu tenho que adotar. Não façam isso. Apadrinhem, auxiliem, ajudem na educação, o que for. Mas se o coração, se você olhar para o rostinho e sentir aquele amor, dizer, eu não quero que esse menino, que essa menina fiquem mais aqui, eu quero ser a mãe, eu quero que vão para o meu lar, o coração tocou, aí pronto. Se não está planejado, você planejou agora e já foi aceito lá por cima, adota essa criança que vai te fazer muito feliz. Queria complementar em cima disso que a Sandra falou, que é a questão do apadrinhamento.
Sempre que nós encontrarmos famílias em condição de pobreza, não façamos o movimento de adotá-las porque a mãe é pobre. Se nós Nem sentimos que tirá-las das mães, pelo amor de Deus, é, nunca. se sente apiedado pela condição de pobreza que a criança está, mas a criança tem pai, a criança tem mãe, não façamos a violência de extraí-la do lar que ela está, na expectativa de que o meu conforto material vai dar a ela mais felicidade que ao lado da mãe. A experiência demonstra que a carência da mãe biológica, da família biológica, é muito forte na criança adulta. Então, o que a gente precisa fazer? Se você percebe que há condição de que essa família tenha melhores condições de sobrevivência para manter essa criança, apadrinhe. O que é apadrinhar? Então, você visita, leva a cesta básica. O que precisa? Uniforme para a escola? Uniforme. Material escolar. Cuida da família, melhora a condição que a família tem. Olha, a casa tendo uma reforma, vamos fazer uma reforma na casa dela? Vamos trocar o telhado, vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso é muito mais nobre do que você dizer, ela é pobre. Ela é pobre, ela não vai conseguir criar essa criança, eu vou extrair essa criança dela e vou levar para mim. Isso é até crueldade, né? É uma situação bastante complicada. Então, sempre que possível, a gente apadrinha. Se não tiver jeito, não há ninguém para dar suporte, a criança está realmente vulnerável, fragilizada, sem condição de sobrevivência, aí você adota. Se ela tiver a condição de ser mantida nos laços biológicos que ela tem, não rompa os laços. Cuide da criança junto com a mãe. Adotem apenas pelas vias legais, porque todo esse processo de tentar recuperar um pai alcoólatra, de tentar fazer com que eles consigam um emprego, de melhorar os próprios juizados de infância e juventude já fazem esse trabalho com os pais. Quando as crianças são colocadas em adoção é porque não tem mais opção. Então, adotem apenas pelas vias legais, gente.